E em jogo que teve dois tempos distintos, São Paulo sofre derrota para o Palmeiras no Choque Rei. O tricolor não jogou bem a primeira etapa, sofreu gol logo no começo do jogo, mas no segundo tempo coisa mudou. São Paulo pressionou, mas infelizmente mais uma vez não conseguiu furar a retranca adversária. Palmeiras soube se defender muito bem, conseguiu garantir o resultado. Salve, salve galera, Território Tricolor na área, trazendo para você um breve resumo do jogo de ontem. Todo mundo aqui muito triste ainda pela derrota, pela forma como aconteceu, mas também estamos felizes que o São Paulo demonstrou garra, demonstrou buscar o resultado até o último momento. Em dois tempos distintos, o São Paulo parece que trabalhou em duas rotações diferentes. A primeira rotação, logo no início, uma dificuldade muito grande na armação das jogadas, desatenção, o Palmeiras realmente pressionando, veio para cima do São Paulo. E o técnico Rogério Ceni acabou escalando um time muito parecido com aquele da vitória sobre o Corinthians. Apenas ele tirou o Léo da zaga, colocou na lateral e o Diego Costa veio para a zaga. No entanto, o início do jogo, o ímpeto que o São Paulo mostrou contra o Corinthians acabou não acontecendo contra o Palmeiras. O tricolor permitiu que o Palmeiras trocasse inúmeros passes laterais em profundidade, ameaçasse a meta são paulina e em várias oportunidades aconteceram lances perigosos. Numa dessas, Marco Rocha cruzou de cabeça e o Rony antecipou a Arboleda e acabou marcando o gol. E aí mais um lance de azar para o nosso Thiago Volpi, porque a bola bate na trave, bate nas costas dele e entra. E aí não é o fato da gente dizer que pega no pé do Thiago Volpi, que a gente persegue o Thiago, mas ele toma alguns gols que são complicados, que goleiro de time grande não pode tomar. E principalmente a maior birra que a torcida do São Paulo tem com o Thiago Volpi não é nem a sua atuação. Eu vi muitos programas de rádio ontem defendendo o Volpi, dizendo que ele é um bom goleiro, que é o máximo que o São Paulo pode ter hoje em nível econômico, mas a maior birra que o São Paulo tem, é isso que essas pessoas precisam entender, que o São Paulino tem contra o Volpi, ele tem insistido nessa maldita saidinha de bola, tomado gols ridículos, tomado gols esdrúxulos. Eu me lembro de um jogo com o Santos que o Gabriel Sara fez 2 gols, foi 2-2 se não me engano. O Volpi, numa das faltas que o Marinho ia cobrar, mandou abrir a barreira, tomou o gol. Fora outros lances bizarros, gols por cobertura, porque está adiantado, errar na saidinha de bola, enfim, insistir em um tipo de jogada que o São Paulino não quer que aconteça. E isso ele tem que entender. Essa é a questão maior. Mas aí foi mérito do Palmeiras, o Rony conseguiu se antecipar ao Arboleda, aproveitando inclusive que o Diego Costa tinha tomado aquela pancada no queixo e estava do lado de fora, então o Palmeiras pressionou ainda mais e conseguiu fazer o gol. A partir daí, o Palmeiras jogou como o Palmeiras, se retrancou, se defendeu e começou a esticar a bola para o Dudu e começou a esticar a bola para o Rony. É o modo como o Palmeiras joga. Eles não foram felizes nesse tipo de jogada e conseguiram, pelo menos, bloquear o São Paulo. A segunda etapa, o São Paulo mudou o jogo precisando de resultado. O São Paulo foi para cima, partiu para bafa, mas acabou parando nas defesas do Everton. O Ceni ainda tirou o Igor Gomes, que mais uma vez jogou muito mal, colocou o Marquinhos, tirou o Éder, a entrada do Luciano e o time melhorou. O São Paulo amassou o Palmeiras. E infelizmente o São Paulo pressionou muito o time do Palmeiras, amassou, mas não teve sorte. Teve aquela bola do Marquinhos na trave que se entra, além de ser um golaço, ia melhorar a situação. Teve a cabeçada queima-roupa do Caleri, não foi dia. O que ficou o São Paulo conseguiu demonstrar ímpeto, conseguiu demonstrar sangue e garra. Derrotas acontecem da maneira como aconteceu, mas não é aquela derrota que o São Paulo se entregou, pelo contrário, lutou até o último momento. E ainda a gente não pode esquecer da arbitragem. Não que ele tenha influenciado diretamente no resultado, mas o árbitro da partida, ele estava muito nervoso, um árbitro não demonstrou qualidade para apitar um clássico dessa grandeza. O lance do Rafinha, a expulsão, eu não expulsaria, poderia ser um outro. Outros jogadores, o Wesley do Palmeiras, por exemplo, fez inúmeras faltas, não foram faltas violentas, mas a sequência de faltas também foi. Enfim, galera, eu vou deixar agora aí a entrevista do Rogério Ceni, a coletiva do Rogério Ceni, para a gente acompanhar as justificativas, tá? São Paulo volta a campo no próximo domingo, dia 13, vai encarar o Mirassol em Mirassol pelo Campeonato Paulista. Mirassol, time fortíssimo, e a gente tem más lembranças dele. São Paulo ainda não garantiu a classificação, diferente do Palmeiras, que com esse resultado garante a classificação e provavelmente o primeiro lugar geral da competição. Tem muito jogo ainda pela frente, tem muita coisa, e eu vejo que o São Paulo melhorou, o São Paulo evoluiu. Pessoal, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal. Agradeço demais aí a atenção, o carinho, o engajamento que vocês vêm tendo.
Isso só faz com que a gente tenha mais e mais vontade, mais e mais força para continuar a trazer para você, a levar para você o melhor, mais completa, a mais rápida e objetiva notícia do mundo São Paulo Futebol Clube. Então, dá essa força pra gente, clica no botãozinho de inscrever-se aí, deixa um like, vocês não fazem ideia como isso é importante pro canal. E mais uma coisa, ontem ainda a gente conseguiu assistir esse jogo pelo YouTube, quem não tem aí, TV por assinatura. Mas vou deixar um link aí, peço para que vocês acessem, tem muita coisa legal, programas infantis, programas esportivos, jogos e várias modalidades, séries, filmes e muito mais. Clica no link aí, um preço baratinho, eu garanto que vocês vão gostar e vão me agradecer, ok? Vamos ficar com a entrevista do Ceni aí, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, valeu! Trabalho nessa equipe, conseguir fazer com que o time desenvolva um futebol contra adversários que lhe dão a bola e jogam fechados, como foi hoje, por exemplo? Eu acho que foi um bom jogo. O Palmeiras teve melhor no início do jogo, né? E eu acho que nós tivemos a infelicidade do Diego tomar aquela bolada no rosto, né? Ter que deixar o campo e nesse minuto, 2 minutos, eu não sei quanto ele ficou fora. Além de entrar pelo lado errado do campo, né? O médico devia dirigi-lo pela esquerda do campo, já que ele joga pelo setor defensivo esquerdo, e não pela direita do campo, onde ele teria que atravessar o campo novamente, né? Um pouco de atenção também do médico, que tem que estar atento a isso. Mas nesse momento que a gente fica com um jogador a menos, justamente a gente toma o gol do Palmeiras. E o Palmeiras estava melhor naqueles primeiros minutos do jogo. Depois, eu acho que o São Paulo foi superior no restante da partida, teve suas finalizações, suas chances, bola na trave, boas defesas do Everton. Então, assim, eu vejo que nós jogamos uma boa partida. Temos que tirar muita coisa positiva desse jogo. Claro, não lamentar o resultado dentro de casa, a derrota num clássico é sempre muito ruim, mas a maneira comportamental do time foi boa. O time teve a bola e tentou de todas as formas o gol e teve a oportunidade real de fazê-lo. Não conseguiu. E cedeu poucos contra-ataques, é um time que joga muito bem de contra-ataque. Então teve poucas oportunidades do Palmeiras de contra-atacar, mesmo saindo com 3 jogadores velozes na frente, né? Começando o jogo dessa maneira. Eu acho que nós controlamos bem o jogo, uma pena realmente a gente não ter no mínimo conseguido esse gol que daria o empate. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Rogério, boa noite. Falando sobre desempenho, o São Paulo enfrentou aí nos 2 últimos jogos equipes que prometem durante essa temporada, né? O Corinthians qualificado tecnicamente, mas que está construindo um trabalho coletivo, e o Palmeiras, além de qualificado, já tem um trabalho coletivo consolidado, né? O desempenho, independentemente do resultado que o São Paulo mostrou nesses 2 jogos, o animou a ponto de imaginar que esse time vai ser competitivo contra essas grandes equipes do futebol brasileiro? Eu acho que sim. Eu acho que independente do resultado, claro que a gente vai mais feliz embora no jogo contra o Corinthians do que hoje, mas eu acho que o São Paulo competiu contra essas 2 equipes. Como você falou, o Corinthians um time mais técnico na frente, né, do meio para frente, e o Palmeiras um time mais de velocidade, de lançamento, de pouco tempo com a bola, mas bolas longas, né? Estilos diferentes, totalmente diferentes de jogo, mas que a gente soube jogar contra esses 2 times. Eu acho que com um time, com alguns jogadores que estão voltando de lesão, caso do Patrick, Luciano, melhor preparado fisicamente, torcer para que o Sara não seja nada grave, Alisson podendo sair do departamento médico, enfim, alguns jogadores em uma melhor condição física, acho que a gente tende a conseguir jogar parelho com esses times. Eu acho que esse é o mais importante, que a gente sai dessa semana, que era a semana mais difícil para a gente, com 2 jogos, 2 clássicos mesmo, 2 tradicionalíssimos clássicos para a gente. Eu acho que o torcedor vislumbra potencial para brigar de igual para igual contra esses times numa eventual, se a gente conseguir chegar, logicamente, porque nós não estamos classificados, mas se a gente conseguir chegar para essa fase final, que a gente possa fazer jogos parelhos contra essas equipes que eram consideradas, até pouco tempo atrás, bem superior ao São Paulo. Carvalho, Portal UOL. Boa noite, Rogério. A minha pergunta é sobre o Thiago Volpe. Ele fez 2 jogos, né? Fez uma boa defesa contra o Corinthians e hoje jogou contra o Palmeiras. Eu queria saber a avaliação que você faz das atuações dele e se há alguma chance de voltar a um rodízio ou se o Jandrei segue sendo seu titular. Obrigado.
Boa noite. Eu acho que ele fez um ótimo jogo contra o Corinthians, né? Fez uma defesa importantíssima quando o placar já estava 1-0. E no dia de hoje, praticamente a bola não foi ao gol, né? Nós tivemos duas bolas que bateram, uma bateu na trave e saiu. A outra eu acho que bate na trave e raspa nele, eu acho que pega, não sei de onde eu tô, não tenho a certeza, mas eu acho que raspa nas costas dele. E no mais, não teve defesas, não teve nada, o Palmeiras não criou nenhuma oportunidade de gol, né? Mas a gente sempre tem a confiança no Volpi, sabe que a qualquer momento que precisar, ele vai estar aí pronto para ajudar a gente, como foi diante do Corinthians, como também foi hoje. É que hoje realmente a participação foi muito pouca, porque o Palmeiras não, exceto pelos 10 primeiros minutos, depois não criou mais problema defensivo para a gente, né? Então, mas vejo como positiva, sem dúvida nenhuma, a participação dele nos dois jogos. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa noite, Rogério. Diferente dos últimos jogos, hoje você fez poucas mudanças na equipe titular, só uma, né, em relação ao último jogo. Vai ser uma tendência isso a partir de agora ou foi pontual pensando só nesse jogo contra o Palmeiras? Primeiro eram dois clássicos e com intervalo de 5 dias, né? Nós jogamos, se não me engano, foi no sábado, né, contra o Corinthians, hoje quinta-feira, ou seja, você tem tempo de recuperação dos jogadores, eles podem jogar nesse intervalo de tempo. Provavelmente, nós jogando hoje, daqui a menos de 72 horas, e depois mais 72 horas, provavelmente nós teremos algumas mudanças, bem mais mudanças do que foi do jogo do Corinthians para o jogo do Palmeiras, porque apesar de não estarmos classificados no Paulista, né, e para mim eu considero o Mirassol, com exceção do Red Bull, tá? A melhor equipe do interior que eu vi jogar nesse Campeonato Paulista. Se a gente jogar com esses... Bom, alguns já saiu, o Sara saiu machucado, não teria mesmo condições de jogar, né? Nós vamos tentar achar um time competitivo, como foi frisado numa primeira pergunta, se nós seríamos competitivos nesse campeonato. Nós vamos tentar achar um time competitivo, que tenha os jogadores com melhor condicionamento físico e que consiga jogar, tentar jogar de igual para igual com o Mirassol lá. E na quarta-feira nós também temos um jogo decisivo, né? Nós estamos vendo aí experiências na Copa do Brasil, vivendo experiências na Copa do Brasil, de equipes maiores que não estão conseguindo vencer. Aliás, nós tivemos a primeira experiência contra o Campinense, mesmo jogando bem, não conseguimos vencer, levando partidas para os pênaltis. Então nós vamos ter que fazer trocas para esses dois jogos, para ter jogadores mais inteiros, nós temos jogadores para isso. E eles vão ter que dar conta do recado, tanto no jogo do Mirassol e depois com mais trocas para o jogo contra o Manaus na quarta-feira aqui. José Edgar de Matos, GE. Globo. Rogério, boa noite. Eu queria te questionar a respeito de uma notícia que saiu essa semana sobre você ter entrado em contato telefônico com o Meia Pedrinho, né, do Shakhtar Donetsk, né? Você está ciente de tudo isso que está acontecendo, né, com jogadores do Shakhtar que podem ir para outros clubes. Quero saber se houve mesmo essa conversa sua com o Pedrinho, se ele é um jogador que interessa ao São Paulo e se você ainda aguarda a chegada de reforços para este primeiro semestre, né? É um time que está crescendo, está sendo mais competitivo, mas quero saber se pode chegar mais gente para acrescentar esse elenco. Muito obrigado. Bom, primeiro eu vou mais ou menos na linha do Belmonte. Eu acho que o maior reforço que a gente pode ter é tentar fazer com que, dentro de todas as dificuldades que o clube atravessa, colocar as coisas em dia para esses atletas que aqui estão e que vem mostrando cada dia mais competitividade. Então essa talvez seja o maior reforço que nós podemos ter. Com relação ao Pedrinho, eu liguei para ele, falei com ele 3 minutos e 10 segundos. Se você quiser até a ligação do meu celular, eu tenho aqui o número o tempo que eu falei. Segundo o rapaz que trabalha com ele, falou que eu falei 30 minutos com ele. Não, eu falei 3 minutos e 10 segundos. Gosto muito dele, acho muito bom jogador, mas não tenho interesse em contar com ele no São Paulo. Nesse momento eu não tenho mais interesse em contar com ele no São Paulo. Acho que eles têm que levar para outro lugar o jogador. Apesar de gostar muito dele, achar um belíssimo jogador de 1 para 1, mas eu não tenho. Conversei com ele. Hoje já não tenho mais interesse em trabalhar com ele no São Paulo. Marcelo Basségio, Gazeta Esportiva. Boa noite, Rogério. Minha pergunta é em relação à sua escolha pela entrada do Reinaldo, quando o Diego Costa foi substituído. Você chegou a dizer que Rafinha e Reinaldo dificilmente poderiam jogar juntos pelas características dos dois laterais, mas você acabou escolhendo ele
ao invés de talvez promover a entrada de um outro zagueiro. Queria que você explicasse um pouquinho essa sua escolha taticamente durante o Choque Rei hoje. Obrigado. Para manter a saída com a mesma saída que o Diego faz, tentar manter com o Léo essa saída por dentro dos zagueiros, né, de condução de bola. Já tinha se passado um bom tempo de jogo, né, e nós estávamos conseguindo chegar bem com o Léo, mas o Léo não tem o mesmo recurso técnico como lateral que o Reinaldo tem, de cruzamento, de enfrentamento, de 1 contra 1. Então o Wellington, um jogador, né, de muita profundidade, chega no fundo, mas o Reinaldo tem uma lida melhor, um lido melhor com a bola, né. Então naquele momento eu preferi deixar o Léo. Palmeiras hoje não tinha um time tão alto, né? Os jogadores de frente eram baixos. Eu preferi deixar o Léo com mais pulmão e saída pelo lado esquerdo, já canhoto pelo lado esquerdo, e já colocar o Reinaldo pensando já mais ofensivo, ser mais ofensivo pelo aquele lado em construção de jogo, né? Foi uma opção de hoje, o Wellington foi a opção contra o Corinthians, hoje o Léo começou, e é uma rotatividade que a gente tem. Eu acho que para o jogo de hoje e pela necessidade do resultado, né? Estava 1-0 para o Palmeiras naquele momento, já. E eu achei que o Reinaldo tem esse jogo por dentro, ele consegue fazer bons cruzamentos, trabalhar bem a bola por dentro. Por isso a opção por ele e empurrar o Léo para a zaga, que também é um jogador que já está acostumado a fazer essa função. Rodrigo Rinkel, Record TV. Boa noite, Rogério. O São Paulo é o líder do Grupo B, né, com 17 pontos, mas mesmo assim você fez questão de reforçar que o time ainda não está classificado. Sendo hoje o atual campeão paulista, o São Paulo ficar de fora, por exemplo, das quartas de final, seria um resultado absolutamente inesperado? Absolutamente o quê? Desculpa, eu não entendi a palavra. Inesperado? Inesperado. Não, seria assim... Seria não só inesperado, como eu acho que inaceitável, né? Nós temos que ter a responsabilidade de levar o São Paulo ao mata-mata e tentar, logicamente, prosseguir, né? Nós vamos enfrentar, se a gente conseguir passar ou o São Bernardo ou a Ferroviária, são bons times, né? O São Bernardo aí veio na liderança do grupo muito tempo, a Ferroviária é um bom time, ficou muito tempo invicto aí, desde o ano passado, quando vinha jogando o Campeonato Brasileiro. Mas nós vamos fazer o nosso melhor para levar. Eu acho que seria inesperado depois de conseguir reagir da maneira como nós reagimos. Nós temos confiança, não conseguimos ainda a vaga, mas temos confiança que nós vamos conseguir e vamos disputar com a equipe, seja primeiro lugar ou segundo lugar da nossa chave, vamos disputar as quartas de final. Eu tenho certeza que até o fim do campeonato nós estaremos na fase de mata-mata. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Rogério. Clássicos são jogos altamente estratégicos, onde cada minuto ali de definição pode resolver a partida. Você disputou muitos, e na preleção antes do jogo contra o Corinthians, você falou para os jogadores que aquele jogo poderia mudar a vida deles. Queria saber um pouco qual foi a ideia para iniciar o clássico de hoje, porque o São Paulo terminou o jogo com mais de 60% de posse, dominou o Palmeiras do segundo tempo e até do meio do primeiro para frente. Mas até os 20 minutos o São Paulo tinha 28% de posse. Então, qual era a sua ideia para o início de jogo? O que foi debatido com os atletas para começar a partida de hoje? Obrigado. Boa noite. Não, nós tentamos fazer um jogo parecido com o Corinthians, mesmo sabendo de características diferentes, tanto que o time é um time muito parecido, né, do nosso time escalado como foi contra o Corinthians. Baixamos um pouquinho as linhas para não ter essa bola longa, né, nos jogadores de velocidade do Palmeiras. O que atrapalhou a gente, eu acho que principalmente foi a saída do Diego. O momento que nós ficamos sem o Diego, o Pablo baixou para aquela posição e ele sai um pouquinho antes do cruzamento e deixa o Dudu atravessar ali. O Arboleda ainda tenta acompanhar, o Dudu não, desculpa, o Rony atravessar, né, essa bola. O Arboleda ainda tenta fazer o acompanhamento, mas e ainda teve a infelicidade, acho que, de bater na trave e bater nas costas do Volpi e entrar, né? Então, num jogo como esse, 2 minutos com um jogador a menos faz muita diferença, né? E depois do gol, nós esperamos tomar o gol para começar a jogar. Eu acho que foi prova que nós temos condições de jogar contra o Palmeiras. É possível jogar contra o Palmeiras, é possível jogar contra o Corinthians. Claro que um gol no começo, seja no jogo contra o Corinthians, muda a maneira. Um gol sofrido contra o Palmeiras também obriga você a sair mais. Mas nós tentamos jogar para ganhar o jogo até o final, mesmo com 10 jogadores, os últimos 10 minutos.
O Palmeiras não foi dominante no jogo, num 11 contra 10, tendo vantagem numérica de jogadores no campo. É que, lógico, as pernas começam a pesar, nós não pudemos fazer a quinta substituição, porque foi meio... A gente tinha acabado de fazer as duas trocas, e aí o Sara sente 2, 3 minutos depois, e eu não queria tirar nenhum jogador, eu podia ter tirado o Caleri, quem sabe, colocado o Rigoni, para ter um jogador mais descansado até o final, né? Mas foi um pouco inesperada aquela saída do Sara. Mas o plano de jogo era parecido com o Corinthians, só hoje tentar não dar o espaço para a bola longa para o Palmeiras, que é onde ele se alimenta melhor no jogo. E, de fato, nós conseguimos, porque não teve quase isso durante todo o jogo, e nós tivemos as nossas oportunidades, né? Tanto que eu acho que teve a eleição aí, o Everton foi eleito melhor jogador em campo, não sei, eu ouvi falar, eu não sei, mas eu ouvi falar. Então, mostra que o São Paulo tentou a todo tempo, teve, como você falou, o controle do jogo, teve mais finalizações, mas o Palmeiras foi mais efetivo no momento que explorou essa vantagem de um jogador a mais, e o Palmeiras nos primeiros 10 minutos, foi acho que com 10 que saiu o gol, o Palmeiras esteve melhor no jogo mesmo, nós tivemos um pouco acanhado. Depois de sofrer o gol, nos soltamos e jogamos daí um futebol bem melhor, já desde do 11º minuto em diante, jogamos um futebol bem melhor, controlamos o jogo, e eu acho que poderíamos ter saído hoje com um resultado melhor do que essa derrota. Eduardo Afonso, canais ESPN. Tudo bem, Rogério? Boa noite. 11 partidas na temporada, 4 confrontos contra times da Série A. Depois desse período que ainda é muito curto, por uma temporada nacional que costuma ter 70 jogos, o que mais lhe agrada no time de São Paulo? Que aspecto mais evoluiu para você do primeiro jogo até esse 11º? E qual aquele que você ainda acha que pode melhorar no decorrer das próximas partidas? Por favor, obrigado. Eu acho. Boa noite. De maneira geral, nós melhoramos bastante a parte de competitividade. Eu acho que o time hoje é um time que com mais alma, mais brio, né? Eu acho que você vê, joga contra times bons, né? O Palmeiras é um grande time, o Corinthians é um grande time, e a gente joga de igual para igual com essas equipes. Defensivamente, a gente vem sofrendo poucos gols, com exceção ao jogo do Bragantino, onde nós nos perdemos no jogo e poderíamos ter feito 4, 5, mas acabamos tomando 4 gols. O time se comporta melhor, mais equilibrado defensivamente. O que falta ainda para a gente é fazer gols. Acho que isso incomoda um pouco a gente. Poderia, pelo número de oportunidades que cria, poder ter um número maior de gols. Mas a minha preocupação com esses dois caras de lado, que dão a sustentação para o time, que no caso Sara e Alisson, Sara e Igor, Rigoni, quando faz essa função, esses caras, eles têm que dar muita... são esses caras que equilibram o time realmente, né? Mas eu vejo na questão de alma, de dedicação, na parte tática o time vem crescendo e precisamos melhorar as finalizações, as conclusões, e o que mais a gente evoluiu, acho que defensivamente é um time que leva menos sustos do que levava no início da competição, e já vinha do ano passado, né, no Campeonato Brasileiro, que sofria gols mais facilmente. Hoje é mais difícil fazer gol no São Paulo. E o que precisamos melhorar é concluir melhor a gol, aproveitar melhor as chances de gol. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite.